União estável. Muito se fala em contratos de namoro, muito se fala em dissolução da união estável e não ter direito à partilha de bens, por exemplo. E a gente vai hoje tirar algumas dúvidas aqui, conversar e debater, na verdade, esse assunto. Eu, juntamente com a doutora Juliana Silva. Bom dia, doutora. Bom dia, doutor Gustavo. Bom dia a todos os ouvintes. É isso aí. Hoje, então, nós temos esse tema aí tão polêmico no judiciário e que tem demanda todos os dias. Eu queria falar, doutora Juliana, fala para o nosso público aí, o que é, então, uma união estável? A união estável, de uma forma resumida, ela é um instituto familiar equiparável ao casamento, mas sem algumas burocracias, assim, que necessitam... Formalidade, você diz, exatamente, né? Então, a união estável, para nossos ouvintes saber o que se trata, todo o convívio público duradouro e tem a finalidade de construir uma família. Ou seja, tem que ser um relacionamento que todo mundo saiba que existe para o fim de constituir família, né? E existe um prazo mínimo, Juliana, para que se configure, por exemplo, uma união estável? Não precisa de um prazo mínimo para poder configurar. Basta que seja uma convivência pública, contínua e duradoura e com o objetivo de constituir família, como você falou. Antigamente, antes da reforma do Código Civil, existia um prazo mínimo. Tem que morar 6 meses. E esse prazo ainda está na cabeça da população, né? Uhum. Então, se eu morar, por exemplo, 15 dias com uma pessoa e nesses 15 dias eu comprar alguma coisa, por exemplo, algum bem, esse bem pertence aos dois, porque, como a Juliana muito bem mencionou, não existe um prazo mínimo, então, para sua configuração. Com relação à união estável homoafetiva, é permitido ou não? Também é permitido. O STJ, apesar de não ter uma previsão legal, o STJ ele já reconheceu ser possível desde que exista esses mesmos requisitos que eu mencionei. Então, lógico, como a sociedade vai evoluindo, né, com o passar do tempo, obviamente, situações como essa de casais homoafetivos também pode ser reconhecido. Então, nada impede, por exemplo, que homem com homem, mulher com mulher, vá a um cartório, ou também, se não quiser ir no cartório, não quiser formalizar a documentação e que vivam juntos, e hoje o direito em si reconhece essa união. Com relação ao regime de bens, entrei para morar com a pessoa sob o mesmo teto, por exemplo, e como que, se eu eventualmente terminar esse vínculo que eu tenho com essa pessoa, qual que é o regime de bens que foi adotado ali? Não fiz formalidade nenhuma. Qual que é o regime que a justiça reconhece? Via de regra é o da comunhão parcial de bens, né? Salvo algumas exceções, por exemplo, da separação obrigatória de bens, quando os envolvidos ali na relação são maiores de 70 anos. Mas também tem a possibilidade de fazer essa alteração em cartório, posteriormente, com o reconhecimento da união estável. Pois é, então veja que isso é uma situação muito interessante e talvez essa seja uma das maiores dúvidas aí que a gente encontra no âmbito jurídico, que é, se você não formaliza nada, ou até mesmo se você formaliza, mas não coloca um regime diferente, nós temos que a regra é a comunhão parcial de bens. Gustavo, o que é comunhão parcial de bens? Comunhão parcial de bens nada mais é do que aqueles bens adquiridos por cada um após o casamento, eles são divididos pelo casal. Então, o que foi conquistado a suor dos dois, né, ou apenas de um, mas depois da moradia, por exemplo, depois do reconhecimento do vínculo, divide por dois. Juliana, e se esse bem foi conquistado tão somente por uma pessoa e essa pessoa não quer dividir esse bem com a outra pessoa, só eu paguei essa casa, só eu paguei esse carro, né? Por que essa pessoa tem direito? Ela tem direito mesmo assim? Se for feito durante a união estável, ela tem direito sim. É presumido que a pessoa, de alguma forma, ela tenha contribuído com a aquisição desse bem. Às vezes a pessoa não trabalha, o outro cônjuge ele não trabalha, mas cuida da casa, né? O que seria uma certa forma de economia para a outra parte. Então, ela tem direito sim, é presumido. Veja, os homens aí machistas, por exemplo, que estão ouvindo aí, isso não existe, tá bom? Só eu conquistei, só eu paguei, entendeu? Ou também, para as mulheres que têm essa mentalidade antiga, isso não existe mais, faz um bom tempo. Então, se foi construído ali com o suor de um, mas o outro estava suando em casa, trabalhando, cuidando dos filhos, enfim, fazendo comida, ela tem o mesmo direito que essa pessoa, tá bom? Isso é a comunhão parcial de bens.
É possível alterar o nome na união estável? Porque, veja, no casamento é comum, a pessoa acrescenta o sobrenome do outro cônjuge, mas na união estável, isso também é possível? Via de regra, quando a pessoa ela entra numa união estável, civilmente ela ainda é como solteira, né, ou como convivente, ela não está como casada, tá? A não ser que ela faça esse reconhecimento via cartório ali. Então veja, é muito importante isso que a Juliana falou. No casamento, o que a lei determina é que pode alterar tão somente no casamento. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que se tiver um documento público, vamos lá, vai no cartório, faz uma escritura pública de união estável, de convivência, aí sim, naquela escritura pública, você pode alterar o nome. Porque presume-se fé pública do tabelionato de notas que fez a sua escritura pública de união estável. Aí sim você pode comparecer ao registro civil e alterar o seu nome. Então veja que é possível também na união estável alterar o sobrenome, no entanto precisa de um documento público. Também falando sobre a união estável, nós temos assim, quais os direitos de quem vive em união estável? Porque veja, você falou que é uma entidade, é um instituto, na verdade, semelhante ao casamento. Isso. Então, eu tenho o direito, por exemplo, se eu terminar esse vínculo, eu ter uma pensão, um dos cônjuges é dependente do outro, e acaba o vínculo depois de alguns anos. Tem direito a uma pensão, por exemplo, além da partilha de bens que a gente já discutiu aqui. Quais os outros direitos inerentes à união estável? Se for reconhecido em cartório, a pessoa ela tem todos os direitos e deveres que um casamento tem. Então, pensão, ser incluído no plano de saúde, ela consegue com a escritura pública que foi feita no cartório. São vários, assim, digamos que os benefícios que a união estável reconhecida em cartório permite. Perfeito. Então, na verdade, como a união estável ela é um instituto, né, reconhecido tão como o casamento, ele garante às partes os mesmos direitos e deveres previstos no casamento, ou seja, fidelidade recíproca, vida em comum, mútua assistência. Veja, no casamento a gente fala lá perante o padre, o pastor, que vai ficar junto até que a morte separe e tudo mais, na saúde e na doença. Veja que a união estável tem a mesma coisa. Isso também a gente pode dizer, né, Juliana, com relação à educação e criação dos filhos, né? Sim. Então, o casamento, quando você termina, você faz lá um divórcio, correto? Então, quando você termina a união estável, o que tem que fazer? Se tiver filhos menores, incapazes, ou a dissolução da união estável ela não for consensual, tem que procurar um advogado para poder fazer essa dissolução via judicial. Se não houver filhos, né, não houver ali um litígio envolvendo as partes, elas podem ser feitas diretamente no cartório, mas também precisa daí aconselhável um advogado ali para poder realizar essa dissolução. Perfeito. Então vamos lá, um tema também que chove no Poder Judiciário são pessoas que não estavam em união estável, ou pelo menos na cabeça deles eles não estavam apenas namorando, mas o outro cônjuge percebe que essa pessoa cresceu e quer também uma parte desse patrimônio, digamos assim. E o que tem crescido muito no Brasil são os contratos de namoro, né? Então, para deixar claro ali que aquilo lá não é uma união estável, não tem uma finalidade de família. Eu queria que você falasse um pouco, Juliana, sobre o que é o contrato de namoro, qual a incidência dele na justiça. A justiça tem reconhecido isso. Fala pro nosso ouvinte aí essa modernidade aí do Poder Judiciário, que é o contrato de namoro. Então, o contrato de namoro, apesar de parecer talvez um pouco exagerado ou às vezes até um pouco cômico, ele é um contrato como qualquer outro, né? As partes têm ali os seus direitos, seus deveres, fica muito bem delimitado que aquela relação não é de união estável, por mais que tenha eventualmente ali um fruto, né, um filho, por exemplo, dessa relação, não configura necessariamente que seja uma união estável por falta dos outros requisitos, né? O contrato de namoro ele visa
ali evitar que, ou pelo menos dificultar ali que seja reconhecida essa união estável com a finalidade patrimonial ou posteriormente no direito sucessório, né, que a pessoa entra com o reconhecimento de união estável pós-mortem, né, após a morte do companheiro ali, visando conseguir parte da herança, né? Então, ele visa ali proteger, principalmente a questão patrimonial e delimitar muito bem ali a relação. Veja, como a própria doutora Juliana mencionou, isso às vezes chega a ser cômico, engraçado, mas é real, tá? É reconhecido pela justiça brasileira os contratos de namoro. Então, você que não tem a intenção de constituir família, não tem a intenção de ter filhos, por exemplo, com essa pessoa, você só quer... Você está namorando, embora seja público, muito pelas redes sociais, porque muito se prova a união estável hoje por redes sociais e até mesmo por filhos. Então, o que acontece? Existem pessoas que coabitam juntos, ou seja, moram na mesma casa e só namoram. E não é união estável. Mas para isso, para não se configurar união estável, aí está a importância do contrato de namoro, onde você deixa explícito que aquilo ali é apenas um namoro, não tem uma intenção de ter vínculo matrimonial, não tem a intenção, por exemplo, de um ser dependente financeiramente do outro, não há, por exemplo, o direito de pensão alimentícia após o rompimento do vínculo, não há o direito de sucessão, né? Então se morre, as coisas não ficam pro outro cônjuge, né? Porque ali era apenas um namoro, mas para isso existe o contrato de namoro, né, Juliana? Isso, exatamente. Eu gosto de destacar muito bem que o contrato de namoro ele tem que transpassar a verdade. Então, se aquilo é realmente um namoro, ele é válido. Mas ele não vai ser, digamos assim, uma prova firme para poder desconstituir a união estável, se o relacionamento do casal for realmente uma união estável, tiver ali todos os requisitos, principalmente o de constituir uma família, né? Ainda, por mais que não tenha filhos, mas que eles sejam ali uma família. Então, é sempre muito bom destacar que o contrato de namoro ele tem que transpassar a verdade, tem que ser realmente um namoro. Muito bem. É isso aí, pessoal. Hoje a gente quis explanar para vocês um pouco mais sobre a união estável, o contrato de namoro, que são novidades legislativas e muito importantes aí, como um todo, para a sociedade aprender realmente o que acontece no judiciário brasileiro. Muito obrigado, Juliana, pela mensagem e trazida, pelas informações ricas trazidas hoje ao nosso ouvinte. Eu que agradeço o convite. Bom dia a todos. Muito obrigado. E também agora eu peço para seguir os nossos ouvintes, seguir o Tá Na Pauta no Instagram, @TaNaPautaTerraFM. Vai encontrar lá os nossos vídeos, nossos convidados, trechos aí das entrevistas. É um conteúdo muito bacana. Agradecer a todos os ouvintes também que nos ouviu agora durante esse programa e desejar uma boa e abençoada semana a todos. Muito obrigado, até mais! Você ouviu na Terra FM, Tá Na Pauta. Até o próximo programa.